Olá, boa tarde. É já depois de amanhã que arranca o Fórum Ecuménico Jovem, que desta vez visita a cidade de Aveiro. Já lá iremos com o nosso convidado João Luís Fontes, para já os temas da atualidade religiosa. A audiência pública do Papa foi para os doentes, os portadores de deficiência e os reclusos. O Papa pediu carinho para quem se sente abandonado no seu sofrimento. Perante uma sociedade tantas vezes dominada pela indiferença, os cristãos são convidados a ser instrumentos da misericórdia de Deus e a ajudarem a restituir a alegria e a dignidade a quem a perdeu. Foi esta a principal mensagem que o Papa Francisco deixou aos peregrinos na Praça de São Pedro, numa audiência em que recordou particularmente todos os doentes e portadores de deficiência, homens, mulheres e crianças que não podem ser deixados sozinhos no seu sofrimento. Non possiamo nascondere che soprattutto ai nostri giorni, proprio nella malattia, si fa esperienza più profonda della solitudine che attraversa gran parte della vita. Una visita può far sentire la persona malata meno sola e un po' di compagnia è un'ottima medicina. Un sorriso, una carezza, una stretta di mano sono gesti semplici, ma tanto importanti per chi sente di essere abbandonato a se stesso. Para o Papa, as pessoas doentes e enfermas são as verdadeiras catedrais de dor que devem ser objeto não só da visita, mas da caridade e compaixão de todos, tal como todos quantos hoje vivem encarcerados por a dado passo da sua vida terem errado e caído no mundo do crime e da marginalidade. Visitare le persone in carcere è un'opera di misericordia che soprattutto oggi assume un valore particolare per le diverse forme di giustizialismo a cui siamo sottoposti. Nessuno dunque punti il dito contro qualcuno. Tutti invece rendiamoci strumenti di misericordia con atteggiamenti di condivisione e di rispetto. Nos dias 5 e 6 de novembro, o Papa Francisco recebeu no Vaticano milhares de presos e antigos reclusos durante uma audiência jubilar integrada no Ano Santo da Misericórdia. De Portugal seguiu uma delegação com cerca de 80 pessoas que teve também a oportunidade de escutar a mensagem de amor que Deus tem para oferecer a todas as pessoas, independentemente dos erros que possam ter cometido. Quante lacrime ho visto scendere sulle guance di prigionieri che forse mai in vita loro avevano pianto, e questo solo perché si sono sentiti accolti e amati. Perante quem sofre ou quem errou, é necessária uma sociedade mais inclusiva e aberta ao perdão. A mensagem deixada pelo Papa Francisco durante a audiência pública com os peregrinos na Praça de São Pedro. O Ministro da Cultura do Vaticano e Cisa Vieira foram à emblemática Igreja do Marco de Canaveses para falar sobre os caminhos de encontro entre fé e arte. O cardeal Gianfranco Ravasi e o arquiteto Álvaro Cisa Vieira estiveram na igreja de Santa Maria Marco de Canaveses para falar sobre os desafios para um novo conceito do espaço sagrado. Após uma visita ao templo projetado pelo arquiteto português, o cardeal participou no evento comemorativo Conversas sobre Arquitetura. Per secoli arte e fede sono camminate sempre insieme. Erano due sorelle che si stringevano la mano. A partire dal secolo scorso si è consumata una separazione. L'arte
è andata tendenzialmente nella piazza, per le vie della città secolare e ha iniziato delle sue ricerche, tante volte anche autoreferenziali, spesso incomprensibili anche. La Chiesa, la religione, si è rinchiusa ancora nelle forme del passato. Cisa Vieira falou do seu interesse nesta matéria, particularmente alimentado pelas mudanças promovidas pelo Concílio Vaticano II. A Igreja de Santa Maria nasceu, por isso, num contexto de dúvida e de diálogo. Com o Concílio Vaticano II mudou muita coisa. Quando o celebrante se vira para a Assembleia, é todo o espaço arquitetónico que tem que ser revisto. Por isso me interessou tanto, por isso também me interessou tanto este tema, a Igreja, porque não basta seguir as referências, é necessário inventar qualquer coisa. Isto é um projeto comandado pela dúvida e pelo diálogo, necessariamente. O tema é tão complexo que ninguém isoladamente pode pensar uma igreja. A Igreja, ao longo de todos os tempos, soube estar na cultura e, concretamente, soube dialogar com os recursos da arquitetura de cada época. Provavelmente, nas últimas décadas, se não no último século, temos andado um bocadinho, não de costas viradas, mas menos atentos àquilo que foi e que tem sido e continuará a ser a evolução da arquitetura. Penso que este monumento, esta iniciativa, é um sinal inequívoco de que a Igreja, de facto, não volta às costas às tendências da arquitetura contemporânea e que este é um exemplo feliz de um bom diálogo do religioso com a cultura. O programa incluiu conferências sobre a recepção da Igreja de Santa Maria pela crítica da arquitetura e uma leitura teológica sobre esta construção. É um projeto, apesar de tudo, bastante diferente e tendo em conta que é uma igreja que é construída no meio rural, portanto, de certa maneira, é um atrevimento, não é? Ele disse uma frase que eu acho que eu registrei, que não está escrita, e a frase foi esta: vou fazer alguma coisa que se pareça com uma igreja. Eu penso que esta frase resume bastante bem o que está aqui. O 20º aniversário da Igreja de Santa Maria quis também projetar o futuro deste espaço, que começa a ter necessidade de intervenções para combater os primeiros sinais de envelhecimento. Fátima acolheu um congresso mariano internacional dedicado ao centenário da Milícia da Imaculada, que se celebra em 2017. O Santuário de Fátima acolheu um congresso mariano internacional organizado pelos frades menores conventuais por ocasião do próximo centenário da Milícia da Imaculada, movimento mariano criado por São Maximiliano Kolbe a 17 de outubro de 1917, portanto, poucos dias depois da última aparição na Cova da Iria. Uma herança que os religiosos procuram preservar. Padre Kolbe è riuscito a leggere i segni dei tempi e dare delle risposte. Cioè è un uomo che ha fatto discernimento su quello che era importante allora, su quello che la vita della gente diceva, le vicende politiche. Pensiamo che lui è vissuto e la milizia è nata e cresciuta tra due guerre in Europa. Quindi credo che sia importante davvero questa realtà della missione da scoprire oggi in questo nostro mondo. 80 delegados da Associação Mariana em várias partes do mundo debateram a atualidade do carisma de São Maximiliano Kolbe, conhecido pela forma como morreu num campo de concentração nazi, mas talvez menos pela sua vida. Il mio personale impegno, ma anche un po' della Milizia dell'Immacolata nel mondo, è anche quello di far conoscere la vita di San Massimiliano. Noi ricordiamo quest'anno, nel 2016, i 75 anni del suo martirio.
però è bello poter ricordare anche tutta la sua vita, cioè lui è arrivato al martirio proprio perché ha vissuto una vita d'amore, di donazione, di amore verso la Madonna, ma direi proprio di donazione totale, continuamente, e quindi il fatto di aver dato la vita per un padre di famiglia ad Auschwitz è stata la conseguenza di una vita spesa proprio per amore. Partendo da un'esperienza di vita condivissuta durante un pellegrinaggio, è nato un gruppo dei giovani che dicono: noi vogliamo approfondire, vogliamo qualcosa di più, vogliamo andare in fondo, vogliamo vedere un pochettino come vengono fatte le cose. E quindi è nato un gruppo che vuole approfondire proprio la spiritualità colbiana, ma non per nutrire soltanto se stessi, ma soprattutto per andare avanti, per proclamare, per condividere, per dire qualcosa, per condividere lo spirito del Vangelo in fondo. A Milícia da Imaculada associou-se assim à celebração do centenário de Fátima em 2017, um ano que também é especial no Brasil, pelos 300 anos de Nossa Senhora de Aparecida. Uma espiritualidade mariana que une os povos dos dois países. Quando chegamos aqui, os brasileiros sentimos em casa por essa festa em comunhão de Aparecida e com Fátima. E de verdade, são dois países muito marianos, e nós no Brasil, com a Milícia da Imaculada, trabalhamos com os meios de comunicação também, né? Especialmente o rádio, né? Agora também temos trabalhado com a televisão, então isso ajuda bastante a difundir, né, o amor mariano. E São Maximiliano tem essa diferença, que não é apenas uma devoção, mas realmente é se confiar a Nossa Senhora, se consagrar a ela e se tornar instrumento nas mãos dela. Maximiliano Maria Kolbe nasceu na Polónia e, ainda adolescente, entrou na Ordem dos Frades Menores Conventuais. Inspirado pela sua devoção à Virgem Maria, fundou uma associação, a Milícia da Imaculada, que hoje se encontra em dezenas de países, incluindo Portugal. A atualidade religiosa que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. É este o endereço da Agência Informativa da Igreja Católica. Dá-lhes vós mesmos de comer. A expressão do Evangelho de Mateus dá o tema para o Fórum Ecuménico Jovem. João Luís Fontes tem sido um dos dinamizadores desta iniciativa, que já conta com 18 anos. Boa tarde, João Luís. Não me enganei, são 18 anos já. 18 Esta anos. É a 18ª edição do Fórum Ecuménico Jovem. Exatamente. É um longo itinerário e já é possível recolher frutos deste caminho? Eu penso que sim, que se vão recolhendo frutos. O Fórum nasceu, em primeiro lugar, como um sonho, a partir de uma experiência de um grupo português que participou numa Assembleia Ecuménica em Graz, em 97, e que, vendo o envolvimento dos jovens nessa Assembleia, de facto desejou, ou pensou, sonhou, por que não, desafiar também os jovens portugueses para este desafio ecuménico. E o Fórum nasceu daí, sempre, sobretudo, com o objetivo de sensibilizar, de levar os jovens a interrogar-se e a fazer a experiência concreta de encontro com jovens de outras tradições cristãs. Foi muito nessa perspectiva. E nesse ponto, o Fórum tem dado excelentes resultados, tem tido um acolhimento muito bom por parte dos jovens dos vários pontos do país onde ele foi acontecendo, e ao mesmo tempo penso que foi despertando, apesar do nosso contexto ser um contexto maioritariamente católico, despertando para a necessidade da reconciliação e de cada cristão no sítio onde está ser um sinal de reconciliação e de confiança. Tem sido também uma oportunidade para estes jovens com diferentes sensibilidades cristãs, de diversas pertenças, identidades, estarem despertos para causas comuns, não é? E aí eles têm trabalhado, no âmbito deste Fórum Ecuménico Jovem, realidades que depois abraçam em conjunto. Sim. Normalmente os temas dos fóruns partiram sempre muito bem. Os primeiros, muito em torno só da questão ecuménica tout court, porque era preciso fazê-los despertar um bocadinho para o que é o ecumenismo, o que é que se pretende, como é que nasceu, como é que pode acontecer. Mas depois fomos alargando a partir de temas que até tinham a ver com os temas europeus, que eram escolhidos para a reflexão de cada ano, e a partir desses temas fomos sempre vendo âmbitos concretos que pudessem ser desafios ao trabalho ecuménico, ao trabalho em comum. E que, no fundo,
tivessem valores que também tivessem a ver com a nossa identidade cristã e com a promoção da pessoa. E por isso já tivemos desde a questão da paz até a questão, por exemplo, da água, a questão da ecologia, que foram sempre temas também muito presentes nas Assembleias Ecuménicas e que a Igreja Católica assumiu também, e aliás a encíclica do Papa Francisco sobre o assunto vem ratificar precisamente isso. Este ano a temática partiu também aparentemente de um tema um pouco ao lado, porque o tema seria lutar contra o desperdício alimentar e a questão de uma alimentação saudável. E a partir daí nós demos o salto para a ideia em torno da alimentação, das fomes e das procuras de cada pessoa, pegar nesta ideia do Evangelho de Mateus, o dar-lhes vós mesmos de comer. O que é que acontece neste fórum ecuménico? Os jovens chegam, encontram-se, há workshops, há momentos de oração em comum. O que é que marca o dia? Em regra, o dia, primeiro é um encontro, como tem gente do Norte e do Sul, portanto é um encontro num dia em que temos que, por um lado, procuramos sempre dar uma dimensão de aprofundamento do tema, seja numa dimensão mais bíblica ou muitas vezes até numa dimensão mais social e mais cívica, mas sempre ligada à dimensão cristã. Depois um tempo de partilha em grupos, porque o ecumenismo não se faz apenas falando em conjunto ou rezando em conjunto, é preciso que as pessoas se encontrem, que haja um sair de mim e ir ao encontro do outro e descobrir o outro, e os pequenos grupos de partilha permitem isso com mais facilidade. E depois, durante a tarde, normalmente há workshops que aprofundam a partir de experiências concretas e aí traz para o FES muito do que é a riqueza local de iniciativas e também dos problemas que se vivem em cada sítio, e depois normalmente termina com uma celebração comum de envio. A proximidade deste grande encontro do Papa na Suécia, associando-se aos 500 anos da Reforma Protestante, até que ponto é que, e tudo o que ali se passou, até que ponto é um bom input, entre aspas, para este Fórum Ecuménico? Eu penso que, sobretudo, para um país como o nosso, que é de maioria católica e onde esta questão ecuménica pode passar um bocadinho ao lado, é, sobretudo, ajudar a perceber, por um lado, que o ecumenismo entrou definitivamente na agenda da Igreja e tem que ser necessariamente uma prioridade para todos os cristãos. E, por outro lado, que ele se pode construir, que já podemos fazer muitas coisas em conjunto. O Papa repetiu uma frase que nós repetimos sempre, que temos é muito mais aquilo que já temos em comum do que aquilo que nos separa. E, portanto, há muitas coisas que já podemos fazer em conjunto. E há uma urgência deste testemunho em conjunto para que o nosso próprio anúncio e o nosso testemunho de vida ganhem verdade, ganhem coerência, seja aceite. Ali foi muito sublinhado este ecumenismo da caridade, até através daquele acordo celebrado, aquele compromisso entre a Caritas e a sua congénere luterana, este ecumenismo que se concretiza também nesta ajuda aos frágeis, não é? Sim. E aí os jovens têm um campo a fazer também no envolvimento dos mais necessitados. Aí, sem dúvida, primeiro porque percebemos, tendo, por exemplo, nas iniciativas de voluntariado que surgem ligadas às congregações missionárias, ligadas às universidades, o empenho, o entusiasmo com que os jovens aderem a estas iniciativas e, sobretudo, porque o ser cristão joga-se muito na humanização do mundo. É esse o nosso grande fim. Não é? É tornarmos o nosso mundo mais humano, mais fraterno. E mesmo hoje, em tempo, muitas vezes, de crispação das identidades religiosas, em que o religioso é usado muitas vezes como arma, a nossa afirmação tem que ser exatamente a contrária. Não é? O religioso serve não para criar muros, mas para criar pontes, para estender a mão, para abrir os braços, para abrir o coração, para abrir a vida, para abrir as casas, para abrir tudo aquilo que temos ao outro. Não é? E, portanto, o religioso não é um espaço de fratura e de fechamento sobre si próprio, pelo contrário, é um espaço de abertura e de comunhão. E assim o mundo pode tornar, de facto, mais humano, mais fraterno. Importa também que estas novas gerações percebam a dimensão do valor da fé e do significado de Deus, para que ele tenha um lugar na sociedade que parece querer apagá-lo por vezes. É importante que estes mais novos assegurem no futuro, não é, este lugar para Deus na sociedade. Eu penso que sim, de facto, a questão na sociedade atual é muito se Deus ainda tem um espaço de cidadania, não é? Portanto, se Deus ainda tem lugar no nosso dia-a-dia. Portanto, essa é uma grande questão. E hoje põe-se muito às comunidades cristãs e muito às comunidades portuguesas
a qualidade da nossa transmissão da fé. E, de facto, estamos perante desafios novos, desafios de linguagem, de suportes tecnológicos, até da perda de uma certa memória da simbólica que sustenta, por exemplo, as nossas celebrações e todo o nosso ritual. E é preciso voltar, por um lado, a educar nessas dimensões e, por outro lado, se calhar, na fidelidade à nossa tradição, procurarmos formas novas de dizer e de ajudar as pessoas a esta experiência e a este encontro. É possível identificar as proveniências destes jovens que participam neste Fórum Ecuménico Jovem, associando às diversas sensibilidades cristãs? Sim, por um lado, porque há um envolvimento das igrejas do COPIC, do Conselho Português das Igrejas Cristãs, que são, e dos respectivos departamentos juvenis. Portanto, e temos necessariamente sempre jovens da Igreja Lusitana, que pertence à Comunhão Anglicana, da Igreja Metodista e da Igreja Presbiteriana. Depois, consoante, e da Igreja Católica Romana, como é evidente. E depois temos, consoante os locais, podemos ter jovens de outras pequenas igrejas que estejam presentes nesse território. E aí é muito o conhecimento que cada lugar tem das igrejas que estão presentes e da sua disponibilidade ou não para este encontro e para este diálogo que lançamos o convite. E, portanto, há sítios onde temos jovens ortodoxos, outros onde temos jovens evangélicos luteranos. Portanto, depende muito depois da realidade ecuménica concreta de cada região. Muito bem, João Luís, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia, o desafio ecuménico jovem a estimular a unidade entre os cristãos. A terminar, eu recordo que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1, a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.